Obrigado, candidato. Encerrando, então, o primeiro bloco dessa agenda, nós agradecemos inicialmente as perguntas e passaremos agora, como segundo bloco, as perguntas da plateia. Para isso, nós convidamos o servidor do IEMA, Fábio Camilo, para ler as referidas perguntas. Lembrando mais uma vez que estão excluídas perguntas de ataque pessoal. Por favor, Fábio. Um abraço, Mauro. O servidor agradece a sua presença aqui. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade. Um espaço tão democrático e ao lado das pessoas que também gosto muito, que eu amo, que são meus colegas aqui de trabalho. Colega de luta, né? Tem uma pergunta, você já se posicionou com relação a isso? Mas vamos frisar a pergunta da Eliane Mauro, né? A política dos últimos governos e a privatização, vemos às nossas portas o Hospital São Lucas entregue a uma organização social. Seu governo dará continuidade a isso, à privatização? Essa é a pergunta. Não. Hoje a saúde pública praticamente está virando mercadoria. E o nosso programa de governo, que não está só no programa estadual, mas no programa nacional, nós somos pela desmercantilização da vida. Quando nós falamos isso, saúde, educação, transporte são essenciais para a vida hoje nas cidades. Então, não podem ser fruto de negócio nem de lucro. Isso tem que ser dever do Estado. O Estado tem que ser o gestor do seu papel primordial, que é gerir a saúde, a educação e o transporte. Esses princípios, eu já disse anteriormente, não é de uma Constituição socialista que a gente queira implantar, mas que está na Constituição que foi feita em 88. E é em cima desse princípio que nós estamos nos valendo, que os serviços públicos não podem estar entregue à iniciativa privada. Hoje, a gente vê os hospitais aqui no estado do Espírito Santo, são de público, só tem a fachada. Dentro é uma organização social que faz a gestão, são cooperativas de médico, laboratórios, todos vindos da iniciativa privada que o Estado contrata para poder prestar esse serviço. O que precisa é concurso público, servidores comprometidos com o cidadão e com a gestão pública e a participação na construção do Estado do Espírito Santo. Obrigado, candidato. Uma pergunta ampla também do seu Arione. Ele faz o seguinte questionamento: tenho acompanhado atentamente a programação dos candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo e verifiquei que todos são unânimes em estarem voltados com o sistema educacional atual, né? Todo mundo discutindo essa questão da educação. Aí ele fala, ótimo, parabéns. Mas os outros setores, saúde, transporte, segurança pública, agricultura e por aí afora, como é que vai ficar essa situação, né? Além da educação? Primeiro, quando a gente fala em educação, que educação todo mundo coloca como a chave de tudo, e é a chave de tudo mesmo. Não tenha dúvida disso, e nós não vamos conseguir ter uma sociedade avançada e praticamente uma juventude que se liberte de todas essas amarras, né, da escravidão, da pobreza, que se liberte também da ignorância, que acaba produzindo uma eleição onde aparecem alguns fenômenos esquisitos, né? Às vezes até como gestor público. Tem candidatos que se elegem pelo jingle ou pelo gesto, né? Então são essas aberrações que uma educação, quando eu tenho uma sociedade educada, com educação,
essas coisas não acontecem. As pessoas evoluem positivamente. E se evolui positivamente, evolui em todas as áreas. A saúde, consequentemente, deixa de ser o tratamento da doença, e sim a prevenção da doença e o cuidado com a saúde. Você acaba tirando dos hospitais esse peso que é cuidar do doente, porque as pessoas vão estar mais atentas em se cuidar, em cuidar da sua saúde, em cuidar da sua vida. Inclusive, por exemplo, ontem, parece, o Sindicato dos Médicos foi feita uma vistoria no São Lucas, e está lá o absurdo que está o São Lucas, segundo o secretário, são só 50 no corredor. Eu já tive o desprazer de acompanhar meu pai no fim de semana no São Lucas, porque ele tinha plano de saúde que não tinha pago, e passou o fim de semana no São Lucas. E nós passamos o fim de semana, eu sentado no chão e ele sentado num banquinho, para poder fazer a desarticulação de um dedo que estava em período de necrose por causa de uma diabetes que ele não cuidava muito bem. Bom, aí quando se fala saúde, a gente vê o que acontece. O São Lucas está lá no processo de ampliação, o hospital, a obra está lá, já passou um governo, está se passando o segundo, e a obra ainda não foi entregue. Então, a gente não sabe aonde estão as prioridades desse Estado. Porque, por outro lado, você vê outros tipos de obras, como o estaleiro Jurong, já em pleno funcionamento, em pleno vapor. Então, a prioridade do Estado não é a saúde, pelo menos desse que nós estamos vivendo. Mas no nosso, saúde, educação, agricultura familiar, porque se você não atender às necessidades do produtor, na garantia de preço, na logística do seu produto, daqui a algum tempo nós não vamos ter mais o que comer aqui na cidade. Nós vamos estar comendo só enlatado, industrializado. Uma pergunta do Laureli França. Durante 12 anos, a ONG Espírito Santo em Ação influenciou nos governos estaduais através do Plano Estratégico 2030, priorizando investimentos na área de logística e aprofundando as privatizações e as terceirizações do serviço público. Qual a posição do seu governo em relação a este plano estratégico? A primeira entrevista que eu dei à imprensa, logo que a nossa candidatura foi registrada no TRE, embora ainda não estava oficializada, mas estava registrada, foi para o jornalista Falquete, da coluna Praça 8 do jornal A Gazeta. Ele me fez a mesma pergunta e eu falei textualmente: nós iremos romper com a Agenda 2030. Não é interesse de um governo que quer construir o poder popular, trabalhar com uma política desenvolvimentista que não tem seu aspecto principal, que é o cuidado com o cidadão e com a vida pública. As políticas de desenvolvimento serão traçadas a partir de uma nova ótica, a ótica do poder popular, organizados em assembleias, delegadas às necessidades e às prioridades da população. A Agenda 2030, no governo da Frente Classista Socialista, eu digo que vai para a gaveta. Sendo um pouquinho até mais radical, até para a lata do lixo. Obrigado. A última pergunta, candidato, do Eustáquio, da Secretaria da Fazenda. Levando em consideração que o investimento em políticas públicas, a atratividade econômica e financeira do Estado e o serviço público valorizado e de qualidade dependem de uma política de equilíbrio fiscal. E analisando um cenário pessimista em relação às receitas tributárias e não tributárias, em função da redução dos royalties, redução da alíquota interestadual de produtos importados, que é a vocação da economia capixaba, né?
a mudança nas transferências constitucionais do Estado, aumento do endividamento público e dos dados do CONFAS, que apontam no Espírito Santo um incremento negativo de 10,42% do ICMS, abaixo da média nacional, que foi de 7% positivo. A pergunta dele, em função desse quadro, é a seguinte: qual a proposta do senhor candidato para incremento de receita própria, implementação de austeridade e controle fiscal e a valorização dos servidores públicos? Como é que o senhor vai lidar com essa situação? Existe um aspecto muito simples, eu acho, e tranquilo de se resolver. Em primeiro lugar, quando a gente fala da cadeia produtiva do Estado, o Estado, historicamente, ele teve os seus ciclos, né? Primeiro do café, que teve a sua erradicação nos anos 60. Nos anos 70, os grandes projetos que vêm processo de industrialização e de fortalecimento das atividades portuárias do Estado do Espírito Santo. E agora a gente vê um novo ciclo, que é o de exploração e produção de gás e petróleo. O Espírito Santo, em relação aos royalties, parece que ia ser uma porrada que íamos tomar, que íamos perder o rumo da história e que o Espírito Santo, mais uma vez, ia ficar com o pires na mão, ia ser o patinho feio da região sudeste, como sempre foi, mas ia ser, além de feio, despelado agora, né? E, consequentemente, ainda veio a reformulação da lei que tirou o Fundap. O que aconteceu? O Estado já passou o seu primeiro ano com a diminuição dos royalties, já teve vem passando esse ano sem o Fundap, e as receitas do Estado e os repasses das prefeituras não diminuíram. Muito pelo contrário, aumentaram. Então, o Estado, o atual governo ainda se vangloria que tem em caixa 3 bilhões e 800 de reserva. Então, há uma onda de desenvolvimento no Estado que transcende esses problemas que foram pontuais e que foram praticamente satanizados pelas administrações que antecederam e que está em vigor, que poderia ser o caos, e não aconteceu. O que acontece? Nós estamos falando de poder popular. O Estado tem uma coisa que talvez ele faça muito pouco, que é o combate à sonegação. Outra coisa são as políticas de incentivos fiscais. Não vai ter no nosso governo, e o combate à sonegação, o índice de produtividade, de aumento da arrecadação, vai passar por uma política de produtividade, que não é só do servidor, mas também do cidadão. Então, tudo que nós pretendemos fazer em conjunto com o servidor e com o cidadão, com a população trabalhadora desse Estado. Então, se a gente pretende crescer a arrecadação, aumentar a produtividade do Estado, tem que ser com os trabalhadores. Os meios de produção hoje, que estão na mão da iniciativa privada, que a gente entende que é essencial para o desenvolvimento e para a vida do Estado, nós trabalhamos nós pensamos na ótica da expropriação, e vamos rever as privatizações que ocorreram para poder trazer essa cadeia produtiva de volta, para poder trazer divisas novamente para o Estado, diretamente para o trabalhador desse Estado, e não ser divisas que saiam daqui para fora para encher o bolso de grandes empresas e empresários lá em outro continente, ou até mesmo dentro do território nacional, que não é o Espírito Santo. Mauro, a gente agradece a sua participação, a consideração com o servidor, com o sindicato. A gente agradece mesmo a participação. Você tem 5 minutos para as suas considerações finais e depois a entrega do documento pela presidente do Sindicato. Muito obrigado. Olha, eu vou chamar vocês de companheiros e camaradas, né, como a gente costuma se tratar dentro do Partido Comunista. Que camarada vai muito além
do gênero, homem, mulher, todos nós nos tratamos lá de camarada dentro do partido. Eu sou membro hoje do Comitê Central do Partido Comunista e tenho esse orgulho de fazer parte hoje de um partido que tem 92 anos de história. 92 anos de história, de luta e intransigente pela liberdade do povo brasileiro. Quando eu falo hoje de construir o poder popular, quando eu falo em expropriação, em desmilitarização da polícia militar, eu estou falando de uma política que vai além das necessidades do capital, que vai de encontro às necessidades dos trabalhadores desse Estado e desse país. Nós falamos em liberdade, mas é aquela liberdade de você poder sair de casa e não ser assaltado, a liberdade de você poder pegar o seu salário e poder sobrar dinheiro para você ir a um teatro, assistir uma música, para você pagar um lanche para os seus filhos, a liberdade de você não ter que desembolsar um dinheiro para pagar um plano de saúde e ainda ser mal atendido, ter um serviço de péssima qualidade, a liberdade de você poder entregar seus filhos numa escola pública e saber que a educação deles vem de encontro às necessidades e às habilidades dessa criança e que vão ao encontro das necessidades do nosso país e do nosso Estado. Então, quando eu falo em liberdade, é a liberdade de ser cidadão pleno, gozar de todos os benefícios que essa terra pode oferecer. Quando eu falo em liberdade, eu falo a liberdade de poder sorrir a hora que quiser e quantas vezes quiser ao dia, sem ter a chibata de um patrão ou a assédio moral de um mau gestor que fica querendo somente sugar sua força de trabalho. Eu quero falar para todos os servidores públicos e gostaria que todos os que estão escutando e que possivelmente possam ouvir essa mensagem depois, possam entender que quando falamos em socialismo, falamos numa bandeira que não é uma bandeira morta, que ficou com a queda do Muro de Berlim ou com o fim da União Soviética. É uma bandeira que se constrói a cada dia, porque está enraizada em princípios que vão além do que talvez a humanidade tenha experimentado nesses 80 anos de socialismo. São princípios fortes e que falam da força que o trabalhador pode ter na sociedade quando ele está junto, quando ele está unido, quando ele toma as rédeas do poder para si. Eu falo de uma sociedade que com os 400 anos que o capitalismo está implantado no mundo, não conseguiu dirimir que é a miséria, a barbárie e a guerra. A guerra que é posta aí diariamente, que a gente liga os telejornais e vê acontecendo, é sempre por causa do interesse, do lucro e do interesse financeiro. Nós estamos falando da liberdade de se viver e de salvar a humanidade da fome, da miséria e talvez da ganância. Nós queremos uma sociedade de fato justa e plena para todos. Eu sou comunista e acredito que não deixarei de ser comunista. A minha vida está pautada nisso e eu tenho o maior prazer de falar para vocês, de fazer parte dessa categoria que é o servidor público. Eu tenho o maior orgulho de saber que meu pai foi servidor público, ele era fiscal da fazenda e eu lembro quando criança, a gente era motivo de chacota, que chegava em determinados estabelecimentos, aí apontava e falava, é filho do único fiscal burro que eu conheço, porque meu pai tinha princípios que ele não aceitava presente, ele não gostava de paparicação, então ele praticamente nasceu e viveu na casa simples, o último carro que ele teve era um Fusca e praticamente morreu feliz, com a cabeça tranquila. E eu tenho esses princípios que eu trago comigo e eu acredito que o serviço público, a vida pública, o homem público tem que ser reto e tem que conduzir o serviço público com os pés no chão, com a necessidade de quem está ali do seu lado, precisando de um serviço público de qualidade, e não governar para poucos, governar somente para o poder. O poder que eu falo é o poder do dinheiro, porque eu posso até fazer uma metáfora, porque esses governantes, quando se aliam ao empresário, é a mesma coisa daquele pai de família que pega o seu salário, quando recebe, vai para o boteco e gasta todo ele no boteco, e quando chega a vez dos filhos, não tem mais dinheiro para os filhos. E é isso que acontece com esses governantes que nós temos
convividos. Ele gasta o dinheiro que é nosso com os empresários, com os benefícios exclusivamente ao poder do lucro e do dinheiro, e para os filhos que são cidadãos desse Estado, sobra praticamente só as migalhas. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a oportunidade, ao espaço que foi aberto. Eu tenho caminhado por aí, com exceção vou falar o nome da Rede Gazeta, que não tem dado nenhum espaço com igualdade, a nossa coligação, mas os demais veículos têm procurado dar essa mesma liberdade, espaço para levar a nossa mensagem. E eu agradeço ao Sindipúblico também por ter dado esse espaço, e espero que continue sempre com esse espírito democrático, e independente das propostas, da facilidade que talvez o acesso a esses candidatos que talvez a gente não tenha, alguns candidatos, que hoje mesmo um já furou aqui, né? É lamentável. Ele poderia estar aqui ouvindo um pouco dessas perguntas e respondendo esse anseio, mesmo que fosse negativo, não teria manifestação, porque nós somos pessoas extremamente educadas e gostamos de ouvir